Olá, pessoal! Na aula de hoje nós estaremos falando sobre o segundo movimento da literatura luso-brasileira. Não se esqueçam que luso é o termo que se refere a Portugal. E para começarmos, nós vamos ver uma imagem de que de alguma forma sintetiza o ideário do período. Vejamos qual é essa imagem. Por que será que, ao contrário do período anterior, marcado por cenas de castelos, cavaleiros medievais, donzelas bem vestidas, nós temos agora a imagem de um homem nu, uma espécie de um estudo sobre a anatomia humana? Preste bastante atenção a essa aula, que no final você será capaz de responder a esta questão. O humanismo, a segunda escola da era medieval, marca um período de transição da Idade Média para a Idade Clássica e tem como marcos iniciais a nomeação de Fernão Lopes como guarda-mor da Torre do Tombo, isso em 1418. Torre do Tombo era o lugar onde os documentos oficiais ficavam guardados. Ou então sua promoção em 1434, quando ele passa a ser o cronista-mor do reino e recebeu então, nessa época, a incumbência de Dom Duarte, então rei de Portugal, a tarefa de registrar a história dos reis que o precederam. E se estende até por volta de 1527, quando, voltando da Itália, onde teve contato com as inovações renascentistas, o nosso Sá de Miranda chega em Portugal. O humanismo marca um período cheio de transformações e descobertas. Neste momento, a gente tem o surgimento de novas atividades econômicas, que aos poucos foram sendo responsáveis pela crise do sistema feudal, dando início a novas atividades, é o chamado mercantilismo. A economia de subsistência gradativamente vai sendo substituída pelas primeiras atividades comerciais. Neste período nós temos o surgimento das cidades, chamadas burgos, e com ela uma nova classe social, a burguesia. É também o período das invenções e das descobertas. A imprensa é inventada aí por Gutenberg, lá também neste período. Temos também uma série de descobertas no que diz respeito a instrumentos relacionados à expansão ultramarina. Toda essa mudança, todo esse período de movimentação foi responsável pela mudança na visão de mundo, que até então era uma visão teocêntrica. Teocentrismo era Deus como centro de todas as coisas. Com essa alteração, nós passamos a ter o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de todas as coisas. E aí há um choque da visão teocêntrica com a visão mais antropocêntrica. E esse choque vai ser responsável pelas principais características humanistas. Vejamos agora quais são elas. Retomada da cultura antiga. Os filósofos, os poetas greco-romanos, neste período são retomados, são imitados. Temos também o neoplatonismo, um novo platonismo. O que vem a ser isso? É a revalorização da filosofia de Platão, principalmente no que diz respeito à distinção amor espiritual e amor carnal. A mulher, que até então sempre esteve num plano espiritualizado, num plano mais elevado, carnaliza-se e desce à terra. Vejamos a próxima característica. A crítica à hierarquia medieval, à rígida estrutura nobreza, clero e povo. Neste momento, o homem aparece lutando por uma posição de destaque no universo e não aceita mais passivamente aquela ideia de destino. Cai por terra, neste momento, aquela ideia de que quem nasce pobre deve morrer pobre. Vejamos a próxima e última característica humanista neste período. O bifrontismo. O bifrontismo é a coexistência de características medievais com características renascentistas. Ao mesmo tempo em que nós encontrávamos fortes marcas do teocentrismo, do feudalismo, nós encontrávamos também características mais mercantilistas, mais antropocêntricas. A produção literária desse período também apresenta uma divisão. Vejamos qual é essa divisão. Nós temos a poesia palaciana, a prosa historiográfica
e o teatro medieval. A poesia palaciana, como o próprio nome já diz, é a poesia produzida no ambiente do palácio, no ambiente dos palácios, dos castelos. Era a poesia feita por nobres e para a corte. Vejamos quais são suas principais características. Sem acompanhamento musical. O que significa sem acompanhamento musical? Ocorre a separação entre a música e o texto. Ao contrário do período anterior, em que nós tínhamos os textos produzidos para serem cantados, aqui a poesia destina-se à leitura. Neste momento, o termo trovador começa a ganhar um caráter, uma conotação mais pejorativa. E surge a figura do poeta, tal qual nós conhecemos hoje, aquele que escreve pelo prazer da leitura, pelo prazer da recitação. Vejamos a próxima característica da poesia palaciana. A utilização da medida velha. O que é essa medida velha? A utilização de versos redondilhos. Os versos redondilhos eram os versos escritos com 5 sílabas poéticas, redondilhos menores, ou com 7 sílabas poéticas, redondilhos maiores. Nós veremos agora um trecho em que o poeta se utiliza de redondilhos menores para se referir aos olhos da amada. Vejamos então esses versos. E eles verdes são, e têm por usança. Usança aqui no sentido de tem por hábito e tem por costume. Repare que os versos são compostos por 5 sílabas poéticas. Mas você deve estar me perguntando, Edna, esse último sai, não são 6? Atenção, na escansão métrica, a escansão é aquele processo em que nós contamos as sílabas poéticas, nós só consideramos até a última sílaba tônica do verso, até a última sílaba forte. É por isso que nós paramos no zan e desconsideramos o sa. Vejamos agora a outra característica da poesia palaciana. Então, é o mote glosado. O mote glosado é o quê? O poeta vai criar um tema, um motivo principal e vai desenvolvê-lo. O que é a glosa? A glosa nada mais é que a própria explicação. E a cada estrofe dessa glosa, a gente dá o nome de volta, que deve retomar um ou mais versos do mote central, do tema principal. Como, por exemplo, acontece com o mote do trecho que nós acabamos de ver, em que o poeta diz, menina dos olhos verdes, por que não me vedes? Aí, a partir deste tema central, que é a cor dos olhos da menina, o poeta vai construir todo o seu texto. Neste período, nós também temos a prosa historiográfica. Fernão Lopes é o principal representante da prosa historiográfica e é considerado por muitos o fundador da historiografia portuguesa. Em suas crônicas, apesar de regiocêntricas, lembre-se que ele escreveu a história dos reis de Portugal, ele coloca o povo pela primeira vez como coautor das mudanças. O povo passa a também ser responsável pelas mudanças na história portuguesa. Entre suas principais características se destacam a imparcialidade, a criticidade, o poder de registro documental e o nacionalismo. São de sua autoria as crônicas de El-Rei Dom Fernando, El-Rei Dom Pedro e El-Rei Dom João I. E para fecharmos, nós temos o teatro medieval, ou também teatro popular, com a grande figura de Gil Vicente. Falar em teatro é falar em Gil Vicente. Antes da sua produção, praticamente não existiu teatro na Idade Média. As encenações que aconteciam apresentavam mais uma ligação com a igreja, com motivos religiosos, e eram encenadas dentro das próprias igrejas. Ou então eram encenações que aconteciam fora das igrejas e que por isso recebiam o nome de profanas e apresentavam um caráter mais popular. Gil Vicente é considerado o fundador do teatro português e a principal figura do humanismo. Vejamos os gêneros em que Gil Vicente mais se destacou. Nos autos e nas farsas. Os autos são encenações com caráter mais moralizante, mais religioso. É aquele puxãozinho de Gil Vicente na sociedade da época.
As sátiras, por sua vez, apresentavam mais uma crítica das pessoas e dos costumes da época, principalmente através do efeito cômico, do exagero e da caricatura. O bifrontismo também é uma marca de Gil Vicente. Ora apresentava textos com características mais medievais, escritos e redondilhos, ora apresentavam características mais renascentistas. Mesmo escrevendo em redondilho, Gil Vicente inovou. Ele colocou em suas peças, em seus autos, uma grande variedade temática e linguística, além de ter suas peças povoadas por vários personagens. Sua obra é comumente dividida em 3 fases. Uma primeira fase, presa ainda aos valores medievais e de forte influência espanhola. Uma segunda fase, em que aparece a sátira dos costumes e a crítica aos tipos sociais. É dessa fase O Velho da Horta, que vai contar a história de um velho que se apaixona por uma moça que vai visitar a sua horta. E uma terceira fase de maturidade, de maior aprofundamento linguístico e temático. É dessa fase a famosa trilogia das barcas, com Alto da Barca do Céu, Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca do Inferno. É também dessa fase a famosa farsa de Inês Pereira, e que conta a história daquela jovem que deseja fazer um bom casamento. Vejamos agora aquela primeira imagem. Passemos a ela. Então agora você já é capaz de responder aquela nossa perguntinha inicial. Por que será que essa figura, de alguma maneira, sintetiza o ideário do período? Lembre-se que o humanismo é um movimento literário marcado pela visão antropocêntrica, ou seja, o homem como centro de todas as coisas, em oposição à visão teocêntrica medieval, em que nós tínhamos Deus como centro de todas as coisas. É por isso que nós temos aí a célebre frase do sofista Protágoras, em que ele afirma: o homem é a medida de todas as coisas. Então, falarmos em humanismo é falarmos em antropocentrismo, é falarmos em Gil Vicente, em teatro popular, poesia medieval e prosa historiográfica. Não se esqueçam, porque essas características serão fundamentais para a nossa próxima aula. Por hoje é só e até lá!